Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Caro irmão, cara irmã, concluído o tempo pascal, nós celebramos neste primeiro domingo, pós o domingo de Pentecostes, a solenidade da Santíssima Trindade. A solenidade que nós celebramos neste domingo não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é comunidade, e que criou a humanidade para fazer com que ela comungue neste mistério de amor. Na primeira leitura, que é do livro dos Provérbios, no capítulo 8, versículos 22 a 31, nesta leitura nos é sugerido a contemplar o próprio Deus, contemplar este Deus criador, recordar que a sua bondade e o seu amor, eles estão inscritos e manifestam-se à humanidade na beleza e na harmonia das obras criadas. E é justamente este tema que será aprofundado e atingirá o seu ápice lá no Novo Testamento, principalmente a partir do próprio Jesus. Na segunda leitura, nós temos ali a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 5, um convite a contemplar o Deus que nos ama e que por isso nos justifica. E esta justificação se dá de uma forma gratuita e também incondicional. É através do Filho que os dons de Deus, os dons do Pai, se derramam sobre nós e nos oferecem a vida em plenitude. E assim nós podemos nos concentrar no Evangelho deste domingo, que é de São João, no capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho que nós ouvimos convoca-nos a contemplar o amor do Pai. Amor que se manifesta na doação e na entrega do Filho e que continua a acompanhar a nossa caminhada histórica através do Espírito Santo. Neste trecho do Evangelho, nós estamos no contexto da última ceia e do discurso de despedida que antecede a chamada hora de Jesus, o momento da cruz. Depois de formar, de constituir a comunidade do amor e do serviço, e de apresentar o mandamento fundamental que deve dar corpo à vida dessa comunidade, Jesus vai definir a missão da comunidade no mundo. E qual é esta missão? Testemunhar, a partir, acerca de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. Jesus avisa, no entanto, que o caminho do testemunho se deparará com a oposição decidida da religião estabelecida e também dos poderes de morte que dominam o mundo. Mas os discípulos, eles contarão com o Espírito Santo. O Espírito Santo os ajudará e lhes dará segurança no meio da perseguição. De resto, a comunidade que caminha pela história
se encontrará muitas vezes diante de tantas novas circunstâncias, diante das quais terá de tomar decisões práticas. Também aí se verá a presença do Espírito, que ajudará a responder aos novos desafios e a interpretar as situações à luz da mensagem de Jesus. Podemos então recordar que neste domingo, que é esta solenidade da Santíssima Trindade, neste Evangelho, Jesus apresenta-nos as outras duas pessoas divinas, o Pai e o Espírito Santo. Do Espírito ele diz: ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á. E depois, a propósito do Pai, ele diz: tudo o que o Pai possui é meu. Notemos que o Espírito Santo, ele fala, mas não fala de si mesmo. Ele anuncia Jesus e revela o Pai. E notamos também que o Pai, que possui tudo, porque ele é a origem de todas as coisas, ele dá ao Filho tudo o que possui. Não reserva nada para si. Doa-se inteiramente ao Filho. E agora podemos, abrir um parênteses e olhar para nós, para aquilo que falamos e para aquilo que nós possuímos. Quando falamos, queremos sempre que se digam coisas boas sobre nós. E muitas vezes só falamos de nós mesmos e daquilo que nós fazemos. Quanta diferença do Espírito Santo, que fala anunciando os outros, e o Pai anuncia o Filho. E sobre o que possuímos, como somos muitas vezes invejosos, e como é difícil para nós partilhá-lo com outros, inclusive com aqueles que não têm o necessário. Percebamos que, neste Evangelho, neste contexto, Jesus ele começa por dizer aos discípulos que há muitas outras coisas que eles não podem compreender neste momento. Mas será o Espírito da Verdade que guiará os discípulos para a verdade, que comunicará tudo o que ouvir a Jesus e que interpretará o que está para vir. Isto significa que Jesus não revelou tudo o que havia para revelar, ou que a sua proposta de salvação, de libertação, ficou incompleta? Não, de forma alguma. As palavras de Jesus acerca da ação do Espírito referem-se ao tempo da existência cristã no mundo, ao tempo que vai desde a morte de Jesus até a parousia, ou seja, até a sua segunda vinda, a vinda gloriosa de Jesus Cristo. E por isso nos perguntamos: como será possível aos discípulos no tempo da igreja continuar a captar na fé a palavra de Jesus e a guiar a vida por ela? A resposta de Jesus é esta: pelo Espírito da Verdade, que fará com que a minha proposta continue a ecoar todos os dias na vida da comunidade e no coração de cada um e de cada uma que acredita, diz Jesus. Além disso, irmãos e irmãs, temos este trecho que nos recorda, o Espírito Santo vos ensinará a entender a nova ordem que se segue à cruz e à ressurreição, e também a discernir a partir das circunstâncias concretas diante das quais a vida vos vai colocar, como proceder para continuar fiel às propostas de Jesus. O Espírito não apresentará uma nova doutrina, não, mas fará com que a palavra de Jesus seja sempre a referência da comunidade encaminhada pelo mundo e que essa comunidade saiba aplicar a cada circunstância nova que a vida apresentar a proposta do próprio Jesus. Podemos também nos fazer outros questionamentos. Aonde irá o Espírito buscar essa verdade que vai transmitir continuamente aos discípulos? A resposta é no próprio Jesus. Recordemos o texto evangélico. Ele receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Assim, Jesus continuará em comunhão, em sintonia com os discípulos, comunicando-lhes a sua vida e o seu amor. Tal é a função do Espírito,
realizar a comunhão entre Jesus e os discípulos em caminho pela história. A última expressão deste texto, lá no versículo 15, sublinha a comunhão existente entre o Pai e o Filho. Essa comunhão atesta a unidade entre o plano salvador do Pai, proposto nas palavras de Jesus e tornado realidade na vida da Igreja por ação do Espírito. Assim, o Espírito aparece, como nos mostra o Evangelho, como presença divina na caminhada da comunidade cristã, como essa realidade que potencia a fidelidade dinâmica dos que acreditam nas propostas que o Pai, através de Jesus, fez à humanidade. A Igreja de que fazemos parte, meu irmão e minha irmã, será que tem sabido estar atenta na sua caminhada na história às interpelações que o Espírito faz? Será que a Igreja tem procurado, com a ajuda do Espírito, captar a palavra eterna de Jesus e deixar-se guiar por ela? São os questionamentos que nós devemos nos fazer. Diante disso, sobretudo, somos convidados a contemplar o mistério de um Deus que é amor e que, através do plano da salvação, deste plano da libertação que o Pai oferece, tornado realidade viva e humana em Jesus e continuado pelo Espírito Santo presente na caminhada dos cristãos, nos conduz para a vida plena do amor e da felicidade total, ou seja, a vida do homem novo, a vida da comunhão e do amor em plenitude. A celebração da solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de compreender e decifrar um mistério nos moldes que nós muitas vezes concebemos, mas deve ser, sobretudo, a contemplação de um Deus que é amor. Dizer que há 3 pessoas em Deus, como há 3 pessoas numa família, por exemplo, pai, mãe e filho, é afirmar 3 deuses, e assim significa que estamos negando a fé. Inversamente, dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 formas de apresentar o mesmo Deus, como se fossem 3 fotografias do mesmo rosto, é também negar a distinção das 3 pessoas. E é também negar a própria fé. A natureza divina de um Deus amor, de um Deus que está unido, de um Deus comunidade, expressa-se na nossa linguagem imperfeita das 3 pessoas. O Deus, comunidade, torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. Chegados aqui, nós temos que parar, porque a nossa linguagem finita e humana não consegue esclarecer ou dizer algo mais sobre o mistério de Deus. Portanto, devemos entender que a contemplação do mistério da Trindade nos conduz à comunhão e à participação do amor pleno e profundo de Deus pela pessoa humana. Por isso, vivamos com alegria este nosso domingo da Santíssima Trindade, no qual nós também recebemos o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, fortalecidos pela presença do Pai, junto do Filho Jesus, que nos deu o testemunho do seu profundo amor, e inspirados pelo Espírito, sejamos bons cristãos e saibamos levar este amor da Santíssima Trindade a tantas pessoas que ainda não fizeram a sua experiência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoado domingo, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.